Eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia. Você lembra em que capítulo nós estamos? Gênesis o quê? Que bom que o povo está atento. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 16. Nós estamos ouvindo uma série de mensagens cujo tema é peregrinando com o Senhor nos desertos desta vida. A jornada da fé. Peregrinando com Deus nos desertos desta vida. Estamos estudando a vida de Abraão. Semana passada, nós deixamos nosso irmão Abraão naquele que para mim é um dos textos mais bonitos de Gênesis e mais bonitos das Escrituras. Não pude pregar sem lágrimas. Naquele texto maravilhoso, em que o Senhor parte os animais no meio e na aliança passa no meio de maneira unilateral, dizendo que se ele não cumprisse a promessa, ele estava disposto a ser partido no meio. Mas se Abraão e todos nós também não cumpríssemos a promessa, o Senhor que veio na tocha de fogo seria partido no meio, e 2000 anos depois, Jesus cumpriu aquela promessa quando foi partido no meio na cruz do Calvário, em nosso lugar. São esses textos maravilhosos que fundamentam a nossa fé e tanto edificam o nosso coração e abençoam a nossa vida. Nós vamos dar sequência, então, à exposição da palavra de Deus, lendo nessa manhã Gênesis, capítulo de número 16. Eu convido você a que se coloque de pé enquanto eu leio as Santas Escrituras nessa manhã. Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis 16. Nós vamos abrir esse texto da palavra de Deus e vamos ler já a partir do versículo de número 1. Gênesis 16, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou-a a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da presença do Senhor, da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e disse: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi, está entre Cádiz e Bered. Oremos ao Senhor. Pai, teu servo já intercedeu por nós. Mas eu te imploro nessa manhã, ser propício a mim, pecador, Pai. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Na semana passada, nós aprendemos que na vida de Abraão, que a aliança com Deus
não nos isenta de enfrentarmos lutas. Pai, Abraão enfrentou lutas terríveis naquele dia em que o Senhor fez aliança com ele. Ele foi acometido por trevas físicas e por trevas na alma. E o Senhor mostrou para ele que o seu povo sofreria durante 400 anos no Egito. E, ó Pai, eu estou aqui nesse púlpito hoje pela graça do Senhor. Como foi sofrida essa semana? Como foi desafiadora? Eu fico impressionado porque o Senhor nos dá mensagens desse púlpito aqui e, de repente, tudo que o Senhor falou se coloca diante de nós na semana que vamos viver. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos sustenta mesmo no meio de todas as aflições que nós enfrentamos em nossa vida. Pai, perdoa os pecados da tua noiva. Não deixe que os pecados dela a separem de ti nessa manhã. Fala graciosamente ao nosso coração. Pai, desse lado de cá do céu, nós só encontramos conflitos na maioria do tempo. E nós precisamos de graça do Senhor para enfrentá-los. E se for a tua vontade, para vencê-los. Então, sê propício a nós pecadores. Que a unção do teu Espírito que habita no nosso coração ilumine a nossa mente e nos encha da tua presença. E que nós tenhamos comunhão contigo ao ouvir o Senhor falando conosco na tua palavra. Tem misericórdia de nós, Deus. Abençoa a nossa vida e deixa-nos conhecer-te mais. Dá-nos vitória em todas as lutas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Todos que estão entrando podem entrar e tomar os seus lugares. Eu vou começar a pregar depois que todos estiverem sentados. Todos entraram, amém, meus diáconos? A porta livre aí? Vamos lá. Nesse texto, irmãos, se inicia aqui um dos maiores conflitos da história da humanidade. Pasme comigo. O livro de Gênesis é extremamente relevante, porque ele mostra a origem, os começos de muitas das coisas que nós vivemos neste mundo. E o texto que vos li nesta manhã é o texto que dá início a um dos maiores conflitos da história da humanidade, que é vivido até nos dias de hoje. Aqui começa o conflito islâmico-judaico. Você tem contemplado essa guerra que tem acontecido no Oriente, que começou algum tempo atrás, quando aqueles palestinos vieram e invadiram os quibutzes dos judeus e os sequestraram e os levaram embora, e a guerra começou, e Israel tem destruído aquela região da Palestina porque foi provocado na guerra. Pois bem, esse conflito, meu irmão, começa aqui. É para deixar-nos perplexos, porque talvez passaram-se 2 anos daquele dia tão maravilhoso, tão glorioso, em que o Senhor apareceu a Abraão, o chamou para contar estrelas, e ele perguntou: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor vai multiplicar minha descendência. O Senhor mandou ele partir os animais, ele enxotou os animais o dia inteiro. Depois, você se lembra que no início da noite, as trevas tomaram conta dele na noite seguinte, depois da noite que ele contou estrelas, a alma dele foi dominada por uma depressão profunda. O Senhor disse para ele que a sua geração seria escrava e que ele tinha que ter paciência, que ele estava angustiado porque não tinha um filho, mas a descendência dele ia demorar 400 anos para possuir aquela terra, e que ele ficasse em paz, que ele ia morrer em ditosa velhice. E de repente, então, depois daquele momento de grande luta, o Senhor vem numa tocha de fogo e num fogareiro e passa no meio daqueles animais, e aquela era a aliança de Deus com Abraão, porque reis antigos, quando faziam aliança, partiam animais e passavam no meio, e com isso estavam dizendo que se não cumprissem a aliança, estavam dispostos a morrer. Mas o Senhor não deixa Abraão passar no meio, só o Senhor passa, para dizer que se ele não cumprisse a promessa, ele estaria disposto a ser partido no meio. Mas se Abraão e todos nós que estamos em aliança com Deus não cumpríssemos a promessa, não cumpríssemos a aliança, e nós não cumprimos, o Senhor ainda assim seria partido no meio. E ele foi. Jesus foi partido no meio.
na cruz do Calvário, porque você não cumpriu a sua parte na aliança, e eu também. Nós imaginaríamos que depois de uma experiência como essa, Abrão viveria uma vida piedosa, de extremo descanso, mas provavelmente, irmãos, 2 anos se passaram. E Dona Sara está agoniada, angustiadíssima. Você se lembra que quando Abrão teve aquela treta lá no Egito, Faraó deu muitos escravos de presente para ele, e Sara também recebeu escravos para poder lavar a honra do nome dela. E dentre os escravos, antigamente, as mulheres escolhiam uma serva, que era a sua serva de confiança e não era tratada mais como escrava, mas como serva, era a secretária de Sara. Sarai, ela se chamava Sarai ainda, não era Sara ainda, ela escolheu como a sua secretária Agar, a egípcia. O relacionamento delas era de grande proximidade. E no mundo antigo, amados irmãos, quando uma mulher não conseguia dar filhos ao seu marido, ela poderia, através de suas servas, dar filhas ao seu marido. Era uma convenção do mundo antigo, isso começou na Síria, e obviamente você sabe que isso traz problemas, porque a serva era alçada à posição de segunda esposa. E geralmente, quando a serva se revoltava, a primeira esposa batia, humilhava e expulsava a mulher. Então, no Código de Hammurabi, alguns séculos antes de Abrão, você se lembra, é da região da Babilônia, Hammurabi foi rei naquela região. No Código de Hammurabi, então, é definido que a segunda esposa teria um lugar na família, ela seria escolhida pela primeira esposa e ela estaria debaixo da liderança da primeira esposa, mas a primeira esposa nunca poderia mandar a segunda esposa embora. E os filhos da segunda esposa seriam considerados como filhos da primeira. Mas veja bem, irmão, que essa é uma prática mundana. Não é uma prática aprovada por Deus para o seu povo. Era uma prática do mundo naqueles dias. Mas Dona Sara, amados irmãos, agoniada, impaciente como era, pediu a Abrão para entrar nesse projeto. E aqui nós vemos, irmãos, como eu disse a vocês, o início do conflito islâmico-judeu. Porque Sarai não espera a promessa, Deus vai dar um filho por meio dela. O filho da promessa é Isaque, que é o pai de Jacó, que é Israel. Ismael, querido amigo e irmão, foi o jeitinho de Sara, tentando Sarai dar uma força para Deus. E Abrão, que ainda não era Abrão, se une a esse projeto tresloucado de sua esposa. E aqui agora, nesse texto, que apresenta um dos maiores conflitos da humanidade, e serve de espelho para nós, para que nós aprendamos nessa manhã como enfrentar os conflitos. Como nós vamos enfrentar os conflitos que nós temos na vida. Desse lado de cá do céu, todos nós enfrentamos conflitos, irmãos. Todos nós passamos por grande luta. Então, nós precisamos, nessa manhã, estar com o coração bastante aberto, porque Deus nos revela para nós, neste texto maravilhoso, como enfrentar os conflitos. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta manhã, reconheça o pecado. Como enfrentar os conflitos? Reconheça o pecado. Todo conflito, irmão, é fruto de pecado. E esse conflito do nosso texto não é diferente. Ele é fruto, primeiramente, do pecado de incredulidade de Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei por meio dela. Veja bem que a teologia de Sarai não é ruim. Sarai é uma reformada calvinista da antiguidade. Ela crê na soberania de Deus. Ela diz, o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Só isso era suficiente para ela esperar, irmão. Se ela tem plena consciência de que Deus é quem está impedindo de que ela tenha filhos. Como é que ela vai cometer a loucura de dar uma mãozinha para Deus e uma ajudinha para Deus, como se Deus não tivesse condição de cumprir as suas promessas? Então nós vemos, irmão, que o conflito é gerado pelo pecado, o pecado da incredulidade de Sarai. Sarai é agoniada, angustiada, ansiosa, não sabe esperar em Deus. E quem não sabe esperar em Deus, bota o carro na frente dos bois, faz besteira, faz atrapalhada, faz coisa errada. Mas nós não precisamos reconhecer só o pecado de Sarai. Mas precisamos reconhecer, e aí me frustra,
mas me mostra também que eu sou um terrível pecador. A postura de Abraão, um homem que já tinha encontrado com Deus 4 vezes, gente, que tinha tido experiências tão maravilhosas com o Senhor. Quando Sarai chega para ele e fala assim, o Senhor tem me pedido de dar à luz filhos, venha e me dê filhos através da minha serva. Abraão é profeta, é homem de Deus, essa é uma prática mundana, isso é inaceitável. Mas nós vemos aqui 2 pecados do patriarca. A sua safadeza, porque ele olhou aquela morena linda, jovem, que era Agar, e aquilo mexeu com ele. E nós vemos também a submissão de Abraão à sua esposa. Isso é sem vergonhice. Deus o constituiu como líder espiritual da sua casa, mas ele inverte os papéis. E no lugar de obedecer a Deus, ele obedece à sua esposa. E tem muito homem sem vergonha fazendo a mesma coisa até os dias de hoje, pecando contra Deus e expondo a esposa às consequências dos seus erros e dos seus pecados. Então nós encontramos Abraão aqui, amado irmão, cometendo o pecado da safadeza, da submissão à sua esposa. O versículo de número 2 diz no seu final, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Irmãos, a situação é tão forte, e Moisés quer deixar a situação tão clara para nós, que ele mostra a gravidade do assunto, tomando os mesmos verbos usados para quando Eva tomou do fruto e deu ao seu marido. Marido, se você se submeter à sua esposa e não a Deus, você está pecando contra Deus e contra ela. Você tem que ouvi-la com carinho, tratar bem dela, e quando as propostas dela forem bíblicas, maravilhosas e abençoarem a família, esteja de acordo, marido. Mas se a sua esposa te propuser pecar contra Deus, não aceite. Você é o sacerdote do seu lar. Você é o pastor da sua casa. A palavra de Deus nos diz aqui, meu querido amigo e irmão, no versículo de número 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar. Lembra, Eva? Tomou do fruto. Tomou Agar, sua egípcia, sua serva, e a deu a Abraão por mulher a seu marido. Lembra de Eva? Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Moisés está querendo repetir a mesma cena, para dizer que algo gravíssimo está acontecendo. Algo terrível. Abraão foi um banana. E quando nós não assumimos a nossa função, isso traz sérias consequências para a nossa vida e para a nossa família. E a palavra de Deus diz que, além de banana, ele foi sem vergonha, porque diz o texto que já tem 10 anos que ele está andando com Deus na terra. Ele já está com 85 anos. E diz o texto que ele aqui, amados irmãos, tomou-a, e no versículo 4 diz que ele a possuiu e ela concebeu. Além do pecado de Sarai e de Abraão, agora nós vemos o pecado de Agar, a serva. Porque agora Agar ficou soberba. Ela saiu do posto de serva e se tornou segunda esposa. E diz o texto aqui no versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu, ficou grávida. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela se achou a tal. Sarai, você é um incompetente. Sarai, você não presta nem para dar filho para o patrão, o grande Abraão. E aí, irmão, dona Sarai é a mulher mais linda da terra, mas não é flor que se cheire. Sarai é terrível. Então você vê Agar com o pecado da soberba, deveria ter sido humilde e continuar servindo a Sarai. Olha como é que Sarai reage a esse pecado da soberba, do orgulho, do desprezo que Agar teve para com ela. Versículo 5. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuí-los. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Será que ela não entendeu que foi ela que arrumou o problema, não, meu irmão? Ela chega e joga na cara do Abraão. Olha a palhaçada que você fez, Abraão. Eu te dei minha serva como mulher, agora ela está me desprezando. Que Deus te amaldiçoe, Abraão. Que é isso, dona Sarai? A ideia foi da senhora, minha irmã.
Mas Abrão vacilão, né? Obedeceu, pecou. E aí, irmãos, nós vemos outro pecado no texto, mais uma vez. A omissão de Abrão. Abrão é profeta. O que ele deveria fazer? Pastorear. Falar, calma, Sarai. Vamos conversar. Chamava Agar, falava, Agar, você está errada. Porque agora que Agar foi alçada ao posto de segunda esposa, Sarai não pode fazer nada contra ela sem autorização de Abrão. E Abrão deveria ter sido um pastor maravilhoso nessa situação. Mas agora nós conhecemos aqui Abrão, o omissão. Abrão que lava a mão. Diz aqui o texto. Versículo 6. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Abrão foi omisso mais uma vez. Lavou sua mão. E entregou para Sara o poder de Sarai de decidir todas as coisas. E aí, irmão, literalmente, Sara dá uma pisa nela. Quando o marido autorizava, a disciplina talvez era pegar água com um monte de sal e lavar a boca da esposa com sal e fazer ela engolir aquela bebida de água cheia de sal. Ou, às vezes, até marcá-la com um ferro para que ela não esqueça de quem ela era escrava. O texto diz para nós, amados irmãos, que Sarai humilhou-a. Sarai espezinhou Agar. Acabou com a vida dela. Reagiu na carne. Provavelmente um tapa na cara foi o mínimo que Agar levou. Uma briga terrível. A situação foi tão constrangedora que Agar, que tinha se ensoberbecido no lugar de humilhar-se, também erra de novo. Ela foge com o filho de Abrão no ventre e vai correndo em direção à sua terra, que é a terra do Egito. Tudo isso aqui, irmãos, ilustra e parece muitas vezes os conflitos que nós enfrentamos em nossa vida. Como enfrentar os conflitos da sua vida? Reconheça que o problema é o seu pecado. Reconheça que o problema é a sua natureza pecaminosa. Quantas vezes você quer dar uma mãozinha para Deus? Você quer forçar a barra? Isso é sinal de incredulidade. Quantas vezes, para ficar bem na fita, você fala assim, não vou arrumar problema não, e você aceita coisas que Deus não queria que você aceitasse. Quantas vezes, ainda que sua mulher te proponha para você ter um momento de deleite, de prazer, de pecado, você aceita pecar contra Deus e esquece do relacionamento que você tem com o Senhor. Alguns anos atrás, em outro lugar onde eu pastoreei, uma jovem chegou para nós, eu fiquei muito chateado com o marido dela, dizendo que o marido a tinha levado numa casa de swing. Que eles não fizeram nada. O marido dela foi disciplinado. Mas eu também a confrontei. Você não deveria ter aceitado. Eu falei, você também pecou. Por que você foi lá? Não, porque eu fiquei curiosa para saber como é que era. Então, a liderança dele foi pecaminosa, mas o coração dela também anuiu, concordou. Todas as vezes que você entra em conluio para pecar com alguém, ainda que seja sua esposa, seu filho, isso desagrada a Deus. Você não pode colocar sua mulher, você não pode colocar seu pai, você não pode colocar sua mãe, você não pode colocar seu filho no lugar de Deus. Se você fizer isso, você está idolatrando e você está ofendendo o Senhor. Foi isso que aconteceu com Abraão. Cuidado com a soberba. Agar se orgulha, se acha alguma coisa. Ela era uma simples escrava egípcia. Ela deveria ter permanecido humilde. Seja humilde na sua vida, meu irmão. Outra coisa, se você foi humilhado por alguém, peça a graça de Deus. Partir para a pancada nem sempre resolve a situação. E se alguém chegar para você pedindo autorização para partir para a pancada, pastoreie. Tente sentar com um lado, tente sentar com o outro, converse, escute, aplique a palavra no coração. E entenda bem,
Se você está enfrentando um conflito, não fuja. Sabe por quê? Porque se você fugir, o conflito vai com você. Ah, eu vou embora dessa igreja. Você teve problema nessa igreja, você vai ter na próxima. Eu vou embora dessa casa. Se tem problema nessa casa, você vai ter na próxima. Então, no lugar de fugir do conflito, enfrente o conflito. Tudo isso aqui, irmãos, nos relembra o que está escrito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes nós enfrentamos morte nos relacionamentos por causa do pecado que há na nossa vida. Pastor, como resolver isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira coisa para tratar o pecado é se arrepender, confessar diante de Deus. E Deus promete perdoar e purificar. Segunda coisa, se você pecou contra alguém, você tem que restituir. Quando Zaqueu se arrependeu, ele disse, Senhor, estou dando metade da minha fortuna para os pobres, isso é generosidade, é evangelho no coração. Mas se eu roubei alguém, estou pagando 4 vezes mais. Ele foi restituir. E daí eu conto a história que é pública, de um dos maiores teólogos do nosso país, que era jovem desviado da igreja, e fez tudo de errado que podia nesse mundo. E quando estava longe do Senhor, assaltou um posto de gasolina, e quando foi convertido ao Senhor, o Senhor colocou no seu coração que ele precisava restituir. E ele vendeu o seu carro, e junto com seu pai arrependido, foi devolver o dinheiro ao dono do posto de gasolina, correndo o risco de ser processado. O dono do posto ficou tão impactado que não fez nada. Mas quando eu peco contra alguém, eu preciso resolver a parada, irmão. Eu preciso restituir. Muitas vezes eu já vi gente falando mal de pessoas, humilhando pessoas, espezinhando pessoas. Se você se arrependeu, você resolve a parada, não é só com Deus, não. Você tem que ir atrás da pessoa que você ofendeu. Você tem que pedir perdão. O verdadeiro arrependimento traz confissão diante de Deus, mas disposição para restituir e buscar a reconciliação com aqueles que nós ofendemos. Você precisa reconhecer que o seu pecado tem o potencial para destruir todos os seus relacionamentos. Que Deus tenha misericórdia de você, amém, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus traga humildade e arrependimento para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pastor, como enfrentar os conflitos? Primeiro, reconheça o pecado. Segundo, confie na intervenção. Como enfrentar os conflitos? Confie na intervenção. Vamos dar uma olhada nos versículos 7 a 14, irmãos, da palavra de Deus. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Confie na intervenção. Louvado seja Deus, irmãos, porque o Senhor não nos deixa entregue à nossa própria sorte. Quando nós somos do Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro. E aqui aparece aquela figura, um tanto quanto enigmática do Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. Anjo em maiúsculo, enviado do Senhor. Que nós não temos problema algum em perceber que é uma pessoa de fato divina. Porque ela não só fala em nome de Deus, mas se identifica como o próprio Deus quando fala.
E como nós sabemos, irmãos, que a pessoa responsável pela revelação na Santíssima Trindade é a segunda pessoa da Trindade, que apareceu na nuvem a Moisés no deserto, nós sabemos que quem está aparecendo aqui é Agar, o anjo do Senhor, provavelmente tomando forma de homem, ainda que não fosse encarnado como foi encarnado 2000 anos depois. Aqui está então o anjo do Senhor, ou seja, aquele que seria Jesus, tomando forma e indo ao encontro de Agar. A palavra de Deus diz que Agar está fugindo, e ela está indo em direção a Sur, ou Shur. Essa palavra no hebraico aqui significa muro. Havia uma muralha que dividia naqueles dias a terra do Egito com a terra do povo de Deus, a terra prometida. Então ela parou naquele lugar, naquela muralha, ainda do lado do povo de Deus. E o anjo do Senhor vai ao encontro dela. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor a encontra ali. E quando o Senhor a encontra, o Senhor pergunta para ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é o maior educador que existe. O Senhor sabe de onde ela está vindo. E o Senhor sabe para onde ela está indo. Por que o Senhor faz esse tipo de pergunta, então, pastor? Óbvio desse jeito. É porque o Senhor sabe usar o método indutivo de ensino. O Senhor quer ajudar Agar a confessar o que não está legal na vida dela. E veja bem que Agar não se vitimiza. Nesse tempo que ela vem caminhando na estrada, ela refletiu e ela reconhece que tem coisas erradas na vida dela. Olha como é que ela responde aqui: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela é agente no processo. Ela não é mera vítima. Às vezes, no conflito, uma parte começa, mas ambas vão ter a culpa. Ela não continuou humilde quando engravidou. Ela não se submeteu diante de Sarai. E ela está fazendo errado ao fugir de sua senhora. Fujo, diz o texto, da presença de Sarai. E ela reconhece aqui: minha senhora. Ela reconhece que Sarai é a senhora dela. Nas convenções daquele dia, ela é submissa e tem que respeitar a liderança de Sarai. E aí o anjo do Senhor, que já intervém, se revelando a ela, o próprio Deus indo ao encontro dela, fazendo uma pergunta para que ela tenha facilidade de expressar o seu arrependimento e revelar o que fez de errado, e aqui ela demonstra o seu arrependimento quando reconhece que está fugindo da presença de Sarai, sua senhora. Agora o anjo do Senhor, intervindo na vida dela, lhe dá diretrizes claras. O Senhor diz para ela o seguinte: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. A postura de quem é verdadeiramente um crente não pode ser a soberba. Talvez no momento primeiro a gente possa até reagir mal, o que não justifica, mas faz parte da nossa natureza. Mas depois, quando reconhecemos que erramos, irmãos, nós temos que nos humilhar. Humilharmos na presença do Senhor e nos humilharmos também diante dos nossos irmãos. A palavra de Deus diz, presta atenção na mensagem aqui, irmão, fica comigo aqui, deixa para conversar depois do culto. Esse momento é único, você ouve o Senhor falar com você 1 hora só a semana inteira. Pode conversar o resto dos dias. Presta atenção aqui. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você pecou contra Deus, seja humilde, bote a cara no pó e se arrependa. Mas se você pecou contra o seu irmão, também peça perdão. Se arrependa. Irmãos, e nós temos que ter vergonha na cara para pedir perdão, sabe por quê? Porque às vezes a gente erra e reconhece. Principalmente no casamento, eu já vejo o povo fazer muito isso. A pessoa erra, pisa na bola com a esposa e fala assim: ô querida, vem cá. Depois passa e dá um beijinho assim: eu te amo e tal. Mas as feridas ficam ali sem resolver, irmão. Então, se você errou, se humilhe. Você peca contra uma pessoa em público. Você expõe diante dos outros. E depois você chega para ela no privado: me desculpa aí, foi mal. Peraí. Você deveria ter a cara de pau de chegar em público e falar assim: olha, eu errei contra essa pessoa. Porque é fácil destruir a reputação do outro em público e em secreto você pedir para resolver. Isso é muita sem vergonhice. Você deveria ter coragem de se humilhar
e dizer, eu errei, e virar para os outros e falar assim, eu errei com ele, eu pequei, eu estava errado a respeito dele. Eu preciso do perdão de Deus, e preciso que esse irmão também me perdoe em nome de Jesus. Graças a Deus, nós vemos aqui que Agar é uma mulher que tem experiência com Deus, e ela não rejeita, ela não recusa a ordem do Senhor. Ela vai se voltar e vai se humilhar diante da sua senhora Sarai, ainda que essa também estivesse errada. Mas o anjo do Senhor fala mais quando intervém na vida de Agar. Ele faz duas promessas maravilhosas para Agar. A primeira promessa é um reflexo da promessa que ele fez a Abrão. Ele só não fala aqui para Agar contar estrelas e nem fala da areia do mar. Mas ele diz para ela o seguinte, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E você sabe que os povos árabes descendem de Ismael. E você sabe como esse povo, irmãos, tem se multiplicado durante a história da humanidade. Promessa que Deus fez a Agar, a egípcia. E eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência. Não vai ser só por meio de Isaac. Eu vou abençoar seu filho, vou abençoar sua descendência. E a promessa, além de se abençoar a descendência, envolve a bênção do filho dela. O texto diz aqui, olha, você concebeu, vai dar à luz um filho e vai botar o nome dele de Ismael, que em hebraico significa Deus ouve. Deus escutou as suas orações, Agar. Agar, talvez você foi pisoteada, você foi rejeitada, você foi escorraçada, Agar. Mas se você clamar, o Deus dos céus vai te escutar. Abra o coração, Agar. Só o Senhor pode te abençoar. O Senhor te acudiu na aflição. Deus acode, Deus responde. Esse é o nome do menino chamado Ismael. O texto diz mais, na bênção prometida a ele, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A senhora vai ser mãe do jumento. Ô bicho teimoso esse Ismael. O bicho vai ser briguento. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E os descendentes de Ismael são igual aos irmãos. Eles gostam de briga. Eles não fogem de uma pancadaria. Diz o texto, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. A ideia de fronteiro aqui, irmão, é que ele vai habitar na cara de seus irmãos. É tipo assim, eles vão ter que engolir Ismael, não vai ter jeito. Ele vai estar ali, vai ficar na cara deles. Ismael é igual o Zagalo. Vocês vão ter que me engolir! Em outras palavras, essa é a promessa. E o texto nos mostra essa intervenção maravilhosa, irmãos, revelando a conversão de Agar. O texto mostra a conversão de Agar. Qual a característica de alguém que é crente? A primeira característica de alguém que se converte é que essa pessoa, no exato momento, ela busca a Deus. Olha o que diz o versículo 13. Então invocou o nome do Senhor que lhe falava. E aqui é algo para nos deixar perplexos, minhas queridas irmãs. Porque todos os nomes que Deus recebe na Bíblia são nomes dados por homens. Essa é a única vez que um dos nomes de Deus aparece na Bíblia dado por uma mulher. Agar, a egípcia, a rejeitada, barriga de aluguel, a outra do adultério legalizado pela esposa, a pisoteada, a envergonhada, a fruto da omissão de Abrão, a rejeitada pelo seu próprio Senhor. O Senhor aparece para ela. E ela é convertida pelo Senhor. E diz o texto que ela invocou o nome do Senhor que falava, tu és Deus que vê. Pois não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, o Deus que vê. E a prova, irmãos, é o nome que ela dá para o poço. Ela bota o nome do poço de Beer Lahai Roi. E sabe o que significa isso? Deus está vivo e Ele está olhando para mim. Louvado seja Deus. Deus está vivo e Ele está olhando para mim. Talvez, meu irmão, você que está aqui é rejeitada. Talvez, jovem, você é o filho de um adultério. Talvez você é filho de uma mãe que não soube nem dizer quem era o seu pai.
Talvez você era um Zé Ninguém. E eu gostaria de dizer que Cristo te amou e morreu na cruz para pagar os seus pecados. E ainda que você seja um rejeitado, um humilhado, alguém que seja vítima de um estratagema pecaminoso, Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz e pagar os teus pecados. E Deus está vivo. E Ele está olhando para você. Deus é o Deus que vê. Ele sabe tudo o que você está enfrentando. Ele conhece a sua luta. Ele conhece a sua dor. E Ele promete que nunca vai te deixar. Ele promete que nunca vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Plinio pregou num texto maravilhoso, irmão, para nós nessa manhã, Romanos 5, 19 a 21. Eu vou ler para você. Porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado entrou no mundo por causa do nosso primeiro pai, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão perfeito veio, abriu os céus e manifestou-se com uma intervenção gloriosa e deu a vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para mudar a nossa vida, para dizer para nós que Ele é o Deus que está vivo e está olhando para nós. Então, minha irmã, se você enfrentou uma grande luta, se você, meu irmão, foi objeto de uma rejeição, se você tem um grande fracasso na sua vida, se a sua história é uma história de tristeza, Deus mandou Jesus para morrer na cruz por você, e Deus está vivo, está olhando para você. Volte atrás, se arrependa, peça perdão, busque reconciliação, porque Cristo morreu para te reconciliar com o Pai e para te reconciliar com os teus irmãos. Que você confie na intervenção de Deus e que Deus traga restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém! Louvado seja o nosso Deus. Todos nós vamos enfrentar conflito na vida, irmão. O próprio Senhor nos assegurou que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Por isso, nessa manhã, Deus está nos ensinando como enfrentar os conflitos. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, como você tem enfrentado os conflitos? Você tem reconhecido o seu pecado? Ou, no seu caso, a culpa sempre é do outro? Não, foi o outro que não fez o que deveria. Não, foi ele que me tratou mal. Foi ele que me deu uma resposta. É ele que não escuta ninguém, pastor. Só você é a vítima, mas que coisa linda você. O que você está fazendo aqui? Já deveria estar no céu, você é santo demais. Deus tenha misericórdia. Como você tem enfrentado os conflitos da vida? Você crê no amor de Deus por você? Você crê que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus relacionamentos? Você reconhece a graça de Jesus e reconhece que Ele tem o poder de restaurar você, de restaurar seu relacionamento com Deus, de restaurar o seu lar e de derramar sobre os seus relacionamentos as suas mais ricas bênçãos. Que nessa manhã você reconheça o seu pecado, amém, meu irmão? E que você diga, Deus abre os céus, intervém na minha vida e restaura minha vida, meus relacionamentos contigo e com os outros, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Como enfrentar os conflitos da vida? Em último lugar, o texto nessa manhã nos diz, deleite-se na bênção. Como enfrentar os conflitos da vida? Deleite-se na bênção. Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Pouca coisa traz tanta alegria na vida como o nascimento de uma criança.
Agar voltou para casa. Agar pediu perdão para Sarai. Agar contou para Abrão a história. E falou para Deus que o menino tinha que chamar Ismael. E Abrão conhece o seu Deus, a ponto que quando Agar dá à luz um filho a Abrão, Abrão obedece o mandato do Senhor e dá o nome para o menino de Ismael em hebraico, que significa Deus ouve, Deus escuta. Abrão está reconhecendo que Agar se converteu na casa dele. Irmãos, é para deixar perplexo. Abrão, o pastor, pecou contra Agar, a mulher dele também, e Deus ainda pela sua graça converteu Agar. E para abençoar mais ainda, Agar tem um filho. E o nome do filho é Ismael. Deus escuta. E o texto é de tanta alegria, porque o sonho da vida de Abrão era ser pai. E ainda que Ismael não seja o filho da aliança, mas Abrão agora, com 86 anos, tem o privilégio de ser pai. Irmão, que bênção maravilhosa. Um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Não fiquem tristes, Isabel e Daniele. O dia de vocês também foi, tá bom? Mas no dia em que o Davi nasceu, irmãos, foi a primeira vez que eu fui pai. Quando o menino foi tirado e colocado no peito de Cleusa. E depois levado por mim para a maquininha, para que ele fosse aquecido. Ele nasceu no Chile. Que dia foi aquele? Nós temos em algum lugar uma foto em que eu vou falar com ele, ele com a sua mão pega o meu dedo. É uma foto emblemática, assim, ele segurando o meu dedo. E eu dizia para ele, filho, como eu te amo, filho. Filho, como eu te amo. Eu não sei como eu poderia amar alguém desse jeito. Mas eu gostaria de dizer a você que eu te amo muito, filho. Mas eu amo a Jesus muito mais do que eu te amo. Para o teu próprio bem. E para que você seja abençoado todos os dias da sua vida. Filho, eu te amo. Que bênção maravilhosa. Abrão foi pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus transforma as nossas tragédias em bênção. Deus transforma as nossas mazelas em vitórias. Deus transforma as nossas agruras em alegria. Deus transforma as nossas angústias em bênção. Quando nós somos do Senhor, Deus transforma o mal em bem. Louvado seja o nome do Senhor! Eu conheço um pastor muito precioso, usado por Deus. Esse pastor um dia me contou que ele foi fruto de um relacionamento errado, de um namoro, e quando sua mãe engravidou, seu pai a abandonou. E de repente Deus abençoou que sua mãe se casou novamente. E o marido de sua mãe foi seu verdadeiro pai. E esse pastor compartilhava como a graça de Deus era maravilhosa sobre a sua vida. Porque seu pai na terra o abandonou, mas seu pai do céu não o tinha abandonado. E esse pastor tem sido uma bênção poderosa nas mãos de Cristo Jesus. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai. Talvez você foi esquecido pela sua mãe. Talvez sua mãe dizia para você, você não presta para nada. Pior dia da minha vida, que burrice foi engravidar de você. Mas Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. Um dia desses, nessas minhas andanças pelo Brasil, eu conversava com um irmão querido, cuja mãe está velha, doente, e ele tem outro irmão, e eles têm feito de tudo para cuidar de sua mãe. E todas as vezes que eles vão cuidar de sua mãe fala assim, por que eu não tive uma filha? Eu tinha que ter tido uma filha, para cuidar de mim, para dar banho em mim, para me levar no médico. Somente uma filha saberia cuidar de mim. E aquele filho que está fazendo das tripas coração, que viaja para cuidar da mãe, levar no médico, fazer tudo por ela, continua sendo rejeitado, mas não deixa de amar sua mãe.
Talvez sua mãe continue te rejeitando até hoje. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus não te rejeita. Talvez seu pai te rejeitou, mas Deus não te rejeita. Deus te amou e mandou Jesus para morrer na cruz para pagar os seus pecados. E o Senhor promete para você que ainda que seu pai e a sua mãe te desamparem, o Senhor te acolherá. Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A sua vida não foi um erro, o seu nascimento não foi um fracasso. Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Talvez você tenha chegado num contexto de pecado, mas Deus é o Deus que transforma o mal em bem. Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. Deus é o Deus que restaura a nossa vida. Que Deus tire toda angústia, toda dor, todo sofrimento do seu coração. Que toda crise de baixa autoestima seja jogado fora, em nome de Jesus. Que você creia no amor de Deus, que você saiba que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que o Filho de Deus morreu por você, que o Espírito Santo entrou na sua vida. E ninguém nunca, jamais vai arrebatar você das mãos do Senhor. A Deus seja a glória. Amém? Então, no lugar de ficar olhando para as coisas ruins do passado, se alegre, agradeça. Tudo começou errado, mas Deus transformou em bênção. Dê glória a Deus. Exalte o Senhor, porque a sua vida não é um erro. A sua vida é um projeto de Deus. O Deus que tem todo o poder é quem responde às suas orações. É quem cuida de você. É quem derrama sobre você bênção sem medida. Quando eu era pastor lá no Guará 2, um presbítero amado nosso, que já não é mais presbítero lá, é presbítero em Recife, cantava muito na igreja com a sua esposa. Faziam duetos. E às vezes eles cantaram uma música maravilhosa, que diz assim: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Que Deus é esse, irmãos? Que nos dá vitória em todos os nossos conflitos. Como enfrentar os conflitos? Reconheça o pecado. Confie na intervenção do Deus que te amou e deu Jesus por você. Deleite-se na bênção de Deus. Pare de viver como uma vítima. Levante-se e viva para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.